O que é realmente ascender? É quando se deixam de buscar alguma coisa. Ascender, ascensionar, despertar, é viver um estado de felicidade pura, partilhando com as pessoas pela convivência e conseguindo se expressar em meio à vida humana com o máximo de harmonia possível. O que diferencia um mestre, por exemplo, Kuthumi, de um Saint Germain? O que diferencia dois mestres ascensionados? É o grau de experiência de integração com a grande unidade. Então, atualmente, a gente chama o Onji de aquela pessoa que seria o que recebe o espírito. Mas uma interpretação do nome não é exatamente isso, mas assim, em português, uma interpretação seria a pessoa, né, que recebe o espírito, que seria alguém que é capaz de interagir com seres invisíveis, né? Graças a Deus, aqui estamos novamente para mais um diálogo com os espíritos, com o mestre taoísta, monge taoísta, mestre Tian Xinshan. Muito obrigado, mestre, por me receber no vosso templo, e agradeço a espiritualidade com quem o senhor trabalha, que trabalha com o senhor, por também ter permitido que a gente aqui estivesse hoje para acolher esse estudo e esse conhecimento. O senhor pode falar um pouco do espírito, que vai passar o conhecimento para a gente hoje, explicar um pouco como é que é? Na tradição taoísta, né, nós monges, os sacerdotes taoístas, nós temos a concepção que sempre as divindades taoístas, né, os deuses taoístas, os imortais ancestrais, eles estão sempre interagindo conosco para auxiliar no nosso cultivo e no nosso avanço interno nas práticas taoístas, das técnicas, e que eles também estão interagindo com as pessoas que seriam assim os cultivadores ou os devotos, né? Para também auxiliar essas pessoas, quer sejam na saúde, quer sejam para que se tornem mais inspiradas, resolver obstáculos da vida. Então nós temos uma concepção assim que há sempre uma interação meio invisível nossa com o plano celestial, né? O que nós chamamos de plano celestial. Ele vai se dividir em níveis e cada nível tem um nome e uma característica específica. E pela parte da devoção, das práticas de ritualística ou das práticas de canto, né, a gente consegue ter essa interatividade com essas consciências. Aí nós entendemos que essas consciências, elas falam a partir de coração a coração. E a partir dessa via de comunicação, a pessoa assimila aquela sabedoria, tornando ela dela própria, com a expressão de si mesma, né? Então nós temos essa concepção dentro do taoísmo, dessa interação viva com as divindades. Aí nos sacerdotes, monges taoístas e pessoas não monásticas, essa interação, essa consciência com os imortais, ela tem graus de profundidade, de sensibilidade, de percepção, conforme o despertar da pessoa. Quanto mais um nível de alegria e felicidade interior essa pessoa vive, mais essa interação fica muito nítida para essa pessoa, e essa pessoa acaba sendo como se fosse um veículo. Ele transporta a graça desse imortal que ele é mais devoto. Como existe um número muito grande de divindades, e em cada região da China existem aquelas divindades que são mais cultivadas, que são mais procuradas, né? Então a pessoa naturalmente ela vai ter uma união mais profunda com aquilo que ela tem mais ligação amorosa, né? Ligação devocional. Agora nós vamos assim, nessa devoção sincera, nós vamos assim
procurar uma união com o imortal Sun Simiao. Foi um médico muito importante na China, de grande importância, né, esse médico, na história e também em métodos da medicina chinesa que ele foi desenvolvendo, né? Então, a partir de um processo de devoção e buscar se unir à sabedoria dele, à presença dele, né? Então, nós vamos assim, nessa união de coração a coração, né? Edificar e construir respostas que estão mais em conformidade com a sabedoria milenar, antiga, e com a sabedoria da consciência universal, como nós chamamos, né? Então, ele vai ter uma união de espírito a espírito, que seria com a nossa natureza primordial aqui, e a gente vai ter nessa união de coração as respostas que forem possíveis. Que assim seja. Muito obrigado. O nome é Mestre Sun Simiao. Esse aí é Simiao, esse aqui, né? Vou mostrar aqui essa imagem que o senhor... Esse imortal, né? Sun Simiao. Sun Simiao. Tá certo. Muito obrigado, mestre. Então vamos estudar com ele aqui hoje. Em medida que nós vamos conversando, a inspiração dele, o amor dele vai, como nós taoístas pensamos, né? Ondas vidáveis, ele vem emanando e isso faz uma união de coração que promove as respostas, né, que a gente pode procurar. Que assim seja. Então, vou começar já. Ao mestre, né, Sun Simiao. Mestre, o caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Por que a inconstância, onde a mente e a razão humana existe e funciona, não dá acesso ao caminho ou nome que são constantes? Quando o ser humano ele procura definir tudo que vê, tudo que sente, buscando a segurança e um senso de posse, um senso de ter, um senso de ser. O caminho que pode ser expresso ou definido ou nomeado, ele é uma projeção da ideia limitada do ser humano sobre as coisas. É uma definição por si só. E o caminho real, ele não possui forma, mas todas as infinitas milhares de formas que há na infinitude do universo. Quando uma verdade está restrita a uma definição específica, ela vai atender uns e não atenderá a outros. E ela também vai gerar conflitos entre os seres que têm concordância com ela e aqueles que não têm concordância com ela. A verdade, como nós na visão taoísta entendemos, é uma presença de uma harmonia que se adapta à realidade dos seres onde estão e como estão. Essa adaptação, ela procura um processo de sabedoria fina, desenvolver nas pessoas a percepção daquilo que é mais harmônico. Então, não exatamente está em concordância com a maneira desorganizada e que provoca sofrimento, mas abre a visão interior e a percepção mais íntima a observar e a sentir o que provoca dor e o que provoca alegria harmônica. Então, essa via espiritual, ela não possui uma forma. O que na tradição oriental milenar existe são métodos para se chegar a essa experiência. Então, o que é ensinado não são respostas para o que é isso ou o que é aquilo, mas são transmitidos métodos e técnicas para que sejam praticados e a pessoa possa experienciar esse caminho que não tem forma e que não pode ser definido ou expresso em palavras. O que as tradições milenares trazem não é uma definição das coisas,
mas um sistema de práticas para se chegar à experiência de união com a natureza de todas as coisas. Certo. Mestre Sun, por que ao reconhecer o bem como um bem, ele já não seria um bem, segundo o Tao Te Ching? Quando você reconhece que isso é o bem, logo você cria uma ideia de que aquilo é o mal. E a ideia das pessoas, do ser humano, é combater o mal. E esse bem, que tem uma forma definida, ele está relacionado ao tempo. Então, o que pode ser bem há 200 anos atrás, agora é mal. O que poderia ser bom ou bem há 1000 anos atrás, há 500 anos depois, pode ser ruim. Então, esse bem que está relacionado ao conforto da personalidade é o que o ser humano consegue conceber como um bem. Mas aquele bem que, como nós falamos, que é a natureza pura e a essência fundamental, universal, esse bem, ele é a manifestação de um equilíbrio perene e de um movimento que sempre impulsiona o ser a uma integração com a natureza de fluir, e com esse movimento e natureza de fluir, essa pessoa experiencia a felicidade divina. Então esse bem, ele não pode ser criado por concepções e ideias que estão alicerçadas no julgamento e na comparação. Esse bem, ele é um fluxo natural do amor, como nós chamamos na tradição oriental, o amor universal infinito, que quando nesse impulso de movimento de sabedoria universal, o ser age dentro de uma harmonia sutil em relação àquilo que é necessário para influenciar o restabelecimento da ordem natural, que por meio desse restabelecimento da ordem natural naquilo que ele influenciou, que estava em desordem, e ao acontecer esse restabelecimento, aquilo que estava em desordem se alinha a um equilíbrio mais sutil em si mesmo e a um equilíbrio mais sutil com a natureza ao redor, e com isso a um equilíbrio também mais sutil com o que nós chamamos de macro, no taoísmo, por exemplo, macrocosmos. E esse bem, que não pode ser definido, é um bem que não poderá ser alcançado por regras prescritas e por uma busca a partir do parâmetro da comparação e do julgamento. Existem bens que são princípios éticos. Esses bens, eles são aquilo que o ser humano conseguiu alcançar de entendimento do que pode não ferir o seu próximo e a si mesmo. E quando o ser humano ainda não tem uma experiência mais íntima do tal ou da sabedoria universal, naturalmente ele vai precisar lançar mão desses bens éticos para que ele possa se organizar energeticamente e ter saúde vital, energética e psicológica o suficiente para que consiga realmente estar experienciando o bem universal, o bem além das formas, o bem além dos parâmetros dualizados. Sim, senhor. Mestre, como pode o homem sagrado realizar a obra pela não ação? Um desejo mais pesado, um desejo onde o ser está mais limitado, seria uma ação da personalidade, uma ação do eu, que tem uma estreiteza na visão, que não enxerga mais profundamente de uma maneira mais plena. A não ação, ou a ação vazia que se menciona aí, o sábio, existe uma vontade que o impulsiona a um movimento para que as coisas tomem o seu curso natural. Todas as coisas estão em movimento, como um rio, na direção da sua reintegração ao todo. Essa é uma visão da sabedoria milenar taoísta. E quando o sábio age sem agir, como assim é falado, ele age não por uma vontade de corrigir,
de reformar alguma coisa, porque algo está errado e há algo certo que precisa ser feito. Ele age por um impulso natural de uma sabedoria divina, que é uma vontade leve e sutil, sem julgamento e sem um peso de uma amargura do porquê aquilo está daquela forma e que existe uma forma melhor para que aquilo fique, sem esse parâmetro de visão, que é muito orientada pelo medo ou pelo processo de não aceitação das realidades que se manifestam. O sábio se move tranquilamente e levemente, atendendo às necessidades daquilo que ele encontra e oferecendo aquelas partes que são necessárias daquilo que ele vem encontrando, na conformidade daquilo que ele encontra, e aquilo que ele oferece a partir de si mesmo, no movimento de si próprio, pela atitude, realiza uma espécie de complementariedade naquilo que está ali, e essa complementariedade impulsiona a parte do íntimo daquilo que ele encontrou a um processo maior de revolução íntima interna, na integração do pequeno eu com o grande eu. E nessa fusão de movimento do grande eu e do pequeno eu, gera-se essa harmonia da claridade e da obscuridade, onde, por meio desse equilíbrio, inspiradamente, intuitivamente, o ser humano vai compreendendo a sua realidade particular pela influência que o sábio exerceu sobre ele, sem querer ou com a intenção de corrigir. Quando o sábio, assim é mencionado nas escrituras antigas, age sem agir, significa que ele não olha com julgamento as coisas e que não considera que elas precisam ser corrigidas porque elas estão erradas, mas que esse sábio, ou esse ser que possui experiência interna, ele enxerga as coisas naturalmente como elas são, e por ele estar vivenciando dentro de si mais harmonia e equilíbrio, ao estar com elas, por um impulso natural, por uma atração natural, pela lei ou fá da natureza, essa interação dele com aquilo gera um processo seguinte, porque as coisas estão fluindo para reintegrar ao grande um. E como aquilo está obedecendo essa lei natural, celestial, então a influência do sábio sobre aquilo, sem que ele tenha nenhum tipo de esforço ou uma iniciativa como se fosse corrigir, aquilo assimila aquela ordem natural, e por meio dessa ordem natural, aquilo começa a se mover nessa direção da grande unidade, da sua reintegração, do retorno à origem, como falamos, mas sem um impulso um tanto, vamos dizer, agressivo, ou um impulso de julgamento, ou um processo de mudança pela luta. A luta ferrenha, pelo sacrifício psicológico, emocional, físico, para que haja uma mudança. Isso é algo que pode ser falado dessa forma, mas isso não são palavras demais para algo que é simples. O não agir, você pode aprender sobre isso, a apenas ficar consciente do respirar e apenas ficar consciente do andar, porque não há esforço para andar, não há um esforço para respirar. Então, com essa observação, você vai aprendendo a ação vazia, que é a preciosidade dos ensinamentos da sabedoria oriental. Uma questão, às vezes até um pouco similar: como pode o homem sagrado praticar o ensinamento através da não palavra? A palavra, por palavra, nós entendemos na concepção oriental que significa definir as coisas e restringi-las a um limite específico. Quando os mestres, vivendo aqui na Terra, ensinam as pessoas, eles ensinam a partir da transmissão de suas experiências por meio do silêncio, por meio da convivência e da emanação da experiência, através das práticas que eles oferecem. As pessoas vão assimilando as verdades que o mestre vivencia.
Ensinar através da não palavra é o que nós chamamos de transmissão de coração a coração e de união de espírito com espírito. Essa é a transmissão verdadeira, porque a transmissão pela palavra é a transmissão intelectual. Essa pode ser distorcida conforme o que é bom, o que a pessoa considera, o que não é bom, o que a pessoa considera. Essa pode ser mal interpretada conforme a maturidade psicológica do ouvinte, mas a transmissão silenciosa, do silêncio, ela não pode ser distorcida porque ela alcança a natureza do espírito mais íntimo e nesse alcance a pessoa de fato ela começa a ter uma experiência daquela verdade que ela aspira a encontrar. E geralmente os mestres transmitem sem palavras. Quando ensinam técnicas que envolvem movimentos físicos, quando ensinam técnicas que envolvem meditação, quando querem ensinar sobre a lei da natureza, simplesmente mencionam aquilo e agem a partir da atitude, as pessoas começam a experimentar a radiação de suas experiências. E esse é o caminho mais seguro da transmissão. Seguro no sentido que as pessoas elas podem receber o que poderíamos chamar de verdade pura. E recebendo essa verdade pura, impossível de ser distorcido, as pessoas fazem contato com suas próprias essências em seus corações, que seria, por coração, queremos dizer, a natureza espiritual pura do ser. E nesse contato, ela consegue viver aquela verdade em si mesma. Sim, senhor. Não valorizando, mestre, os tesouros, mantém-se o povo alheio à disputa. Qual a postura adequada perante a responsabilidade para os bens que nos são confiados? Cuido demais ou desapego demais? Explica pra gente essa parte. Não valorizando os tesouros, mantém-se o povo alheio à disputa. Esses tesouros eles podem ser tanto riquezas materiais, como eles podem também ser posições sociais, status sociais. Esse tesouro pode também estar relacionado a um cuidado artificial da aparência, uma exacerbação de como a pessoa modela a sua imagem para estar diante dos outros. Deixar de cuidar dos tesouros é quando o ser humano consegue a maturidade de não colocar tudo mais que existe externamente acima da vida. Enquanto o ser humano coloca tudo mais que vem a existir fora dele, que é impermanente, passageiro, com significado e com valor acima da vida, então há disputas, porque há medo. Há medo de que não há o suficiente. E nesse medo que não há o suficiente, as pessoas procuram sabotar umas às outras para que uns ganhem, no entender deles, menos e outros ganhem mais. E há um constante medo de perder, e perder aquilo que se conseguiu tomar posse. Para que o ser humano possa não valorizar os tesouros dessa forma, não protegê-los dessa maneira e evitar a disputa, é necessário um avanço de maturidade para reconhecer a vida como sendo fundamental e a preciosidade primeira. Quando as pessoas elas são desapegadas, não significa que não valorizam as coisas e são veículos facilitadores da vida física, mas significa que o valor que elas agregam a elas é o valor adequado. O significado que as riquezas, os tesouros têm, é um significado apropriado a ele, colocando eles no lugar exato e a função dessa ferramenta para essa realidade e essa condição que a vida do ser humano hoje está. Esses tesouros eles têm um lugar específico para fazer com que as pessoas se movam fisicamente na Terra e viabilizem meios e recursos da sua formação intelectual, por exemplo, ou condições também para que eles tenham uma viabilidade prática espiritual também disponível. Então, quando as pessoas colocam a vida como prioridade,
de uma forma mais simples assim, elas conseguem não agregar um valor exagerado aos tesouros, então elas não sentem a necessidade de protegê-los. Não sentindo essa necessidade de proteger as coisas passageiras, os bens de qualquer natureza que seja, as pessoas não têm mais medo que aquilo seja tomado, que aquilo termine e acabe, ou que alguém consiga mais do que elas. Não tendo medo da perda ou de que sejam roubadas, esses tesouros eles permanecem na integridade, porque não haverá ninguém com interesses de disputa, que a vida humana, a existência é mais importante e fundamental no sentimento das pessoas. A partir dessa maturidade, o ser humano conseguiria aplicar muito eficazmente o tesouro a favor da vida. Por ora, o ser humano, devido a esse desequilíbrio e valorizando demais os tesouros, ele coloca a vida em último lugar e os tesouros, eles sufocam a vida. E o ser humano se destronha à busca desse tesouro. Também por deixar de proteger os tesouros, significam também as opiniões pessoais, significam as ideias que as pessoas rigidamente querem impor aos demais. Essas ideias, esses pensamentos, também são os tesouros que as pessoas querem proteger. Essas verdades tão rígidas que as pessoas podem querer segurar dentro de si, e não só para si, mas impô-las aos demais, rasga as pessoas com certa violência. E esse processo de choque, de imposição de verdades, que são restritas a uma definição e uma forma, causa um grande sofrimento e uma disputa de quem é, quem não é, uma disputa de quem sabe e quem não sabe, uma disputa entre quem faz e quem não faz. Então, os tesouros, eles não estão relacionados só às moedas, mas eles estão relacionados a posturas que o ser humano acaba se moldando e restringindo, mas estendendo isso como obrigação para que outros também se amoldem a essa realidade. E nesse processo de combate, há a sensação de perda e o perigo de roubo. Então, as pessoas estão guardando esse tesouro acima de suas próprias almas e isso gera todo esse sofrimento. Qual o maior mal que surge, o maior prejuízo de sobrevalorizar os tesouros da matéria para o espírito encarnado? Para um ser humano, se ele valoriza mais aquilo que é passageiro, permanente, ou seja, ele vê somente fora da sua natureza interna, isso provoca um estacionar, um estagnar, como um apodrecer gradual. O ódio, o ressentimento cresce no íntimo de um ser assim, porque ele vive sempre com medo, já que observa as coisas externas como mais valiosas e não percebe nem a si próprio, perde a sensibilidade de enxergar e de sentir o outro, como perde a sensibilidade de enxergar e sentir a si mesmo. Nessa perda de sensibilidade, não consegue ver a sua própria dor. E a dor gera um estranho ódio que aumenta, e nessa estagnação o ser vai se bestializando, vida a vida. E nessa bestialização ele acaba por buscar um grande poder para tiranizar o maior número de outros possível. Então se cria os grandes fanáticos na história da Terra, que ocuparam cargos de importância política ou militar e que dizimaram massas por escravidão e por matança na tortura. Isso é o que acontece quando a pessoa se engessa dessa forma, como esses personagens da história do planeta Terra aqui, que as pessoas conhecem, que massacraram grandes grupos de seres humanos. Mestre Sumo, o senhor explicou um pouco antes a respeito de que o ensinamento através da não-palavra auxilia para que a distorção ou seja neutralizada, ou o mínimo possível, ou até não exista.
O senhor vê essa distorção como um dos fatores da falta de compreensão nas comunicações humanas contemporâneas? A ausência da experiência íntima faz com que o ser humano procure uma definição que caiba dentro da realidade em que ele está, mas como a verdade ela é oniabrangente e ela está em consonância e ressonância com todas as coisas como elas são e onde estão, acaba que o ser humano separa-se uns dos outros e cria vertentes de ideias que o mantém em grupos específicos, e por essas ideias formadas ele pode se fechar a receber essa transmissão além das palavras. Quando aquelas pessoas que têm as experiências internas vão ouvir algum mestre espiritual, elas permanecem numa postura de nada saber e de pura receptividade. Elas permanecem com uma mente de principiante, e a partir disso, aquelas ideias que já estão ali, elas se calam. E quando a pessoa recebe a influência da transmissão, da ausência das palavras, aquelas verdades que ela contém em sua memória, elas se transformam de forma para algo que se funde ao espírito como uma energia, que se transforma em impulso de atitude e movimento da vontade mais profunda. Certo. Mestre, quando se propõe abster-se das disputas, o homem de bem é acusado de conivente, condescendente e até incentivador do mal, que pode surgir quando, pelo silêncio dos inocentes, não são movimentadas energias contrárias ao mal, com o objetivo de fazer a justiça com as próprias mãos, se preciso com a própria inteligência, recursos e a influência que a pessoa tem na sociedade, se necessário. Como comunicar essa irrestrita confiança nos desígnios de Deus e explicar que o amor é a maior força que deve ser empregada para curar e extirpar todo e qualquer mal da terra? Quando existe uma desordem, esse ensinamento não quer dizer conivência ou parar e nada fazer, no sentido de não haver um movimento renovador. Essa postura significa não estar em conflito. Quando o ser procura interagir para haver uma mudança positiva em algo que está causando destruição às outras formas de vida, essa ação que ele promove, ela é um movimento sem conflito. Aquela pessoa, ela se move na direção da reforma daquilo porque segue um processo de reintegração à grande harmonia. Tudo está se movendo a essa reintegração de grande harmonia. Então, quando ele move suas ações de renovação e reforma, reorientação para a harmonia, não há um impulso de conflito, não há ali um impulso de rejeição por parte dessa que age. Então, não há um sentimento, uma emoção de rejeição, de conflito e de ressentimento, e de reprovação. Então, esses tipos de emoções não habitam. Quando ele age, simplesmente é por um ideal mais profundo, mas dentro de uma experiência de amor não conflituosa. Isso faz com que ele se mova, mas não se desgaste e não sofra porque as coisas não estão em harmonia, mas ele lida com elas até que elas, no seu tempo, vão reintegrando a harmonia. Nesse processo de ajudar ao reequilíbrio do que é chamado de mal, para que esteja em harmonia e brandura, não havendo um julgamento e um conflito, não há sofrimento e desgaste daquele que leva a reforma, a renovação para aquela realidade conflituosa.
essa ação sem reatividade interna de combate faz com que esse ser haja dessa forma, como é descrito nos textos antigos. Então, parece que ele age sem agir. Parece que ele não está fazendo nada, mas está fazendo alguma coisa. É uma ação por meio de uma impessoalidade. Essa ação de impessoalidade precisa ser alcançada no mais íntimo do coração do ser humano, para que ele desprenda essa ação que não é um combate e comparação de realidades, mas sim uma aspiração de reintegrar o que é chamado de mal à sua natureza primeva e íntima, que é a grande harmonia. Sim. Abster-se de disputa equivale a ser responsável pelo mal que surgir do mal que não evitarmos no mundo? Abster-se de disputa é não agir da mesma forma que os outros agem. Agir de uma maneira que está mais integrada com a sabedoria universal. É como você age diante de uma ação ruim, mas a sua ação não possui a mesma energia. Quando você age com a mesma energia do mal sobre o mal, seria essa disputa. E quando você age com uma energia de não rejeição pelo mal e de não rechaçação do mal, mas levando o que é chamado de mal, ofertando aquilo que o integra na paz que aquele mal precisa, então não há aí uma ação conflituosa. Então é a partir desse processo que se fala. Não é não fazer nada ou estar conivente e deixar o mal agir, mas sim levar ao mal o bem, com o bem, e não exatamente levar um bem que possui uma carga de mal, porque há uma rejeição do mal e há uma perseguição para extinguir o mal. Então a busca ali é uma ação com o bem para o mal, para reintegrar o mal à sua própria natureza, este mal por si mesmo desfrutar da liberdade que a felicidade, ao ser aberta no seu íntimo, provoca. É uma ação muito eficiente e ela é muito abrangente, porque como o ser não leva uma carga pesada para o mal, esse mal não tem como rejeitar ou como se, por exemplo, contra-atacar. Fica intangível, não consegue tocar. Ele acaba absorvendo aquele bem que lhe é ministrado pela ação, pelas iniciativas práticas que devem ser tomadas, e nessa assimilação daquilo, ele próprio se transforma e se liberta de si mesmo. Que assim seja. Mestre, aqui a gente vai entrar num âmbito do que é admirar, do quanto o desejo leva a pessoa a fazer as coisas às vezes por impulso, e eu vou envolver um pouco sobre a educação das crianças. O senhor saberá a melhor forma de responder isso para a gente. A frase é assim: não admirando o que é desejável, mantém-se o coração alheio à desordem. Daí eu coloquei uma questão assim: qual o fator que falta ensinar às crianças pela educação familiar e depois escolar, para que o seu emocional adquira a maturidade a que pode aspirar o homem de bem, cultivando esses hábitos desde tenra idade? Então, não admirando o que é desejável, mantém-se o coração alheio à desordem. Como interiorizar isso desde criança e ser um adulto com essa maturidade? Ensina a gente a entender essa frase para começar. A sabedoria oriental, a tradição oriental cultiva o amor, o perdão, e também uma das coisas importantes é o belo. O belo como expressão natural da vida, não belo no sentido artificial e fabricado pela carência e um grande buraco no coração de ausência de experiência de amor.
mas o belo, tal como ele se expressa, não natureza pura como surge diante da vida. Ensinar as crianças a observar o belo e a perceber o belo de forma natural, sem o adorno artificial da carência que o ser humano vai usar para tecer esse belo, começa primeiramente pela noção de respeito. As crianças, na sua eternidade, precisam ter uma noção de respeito à ordem das coisas, respeito a como a ordem do seu ambiente, a organização do seu ambiente precisa estar, a limpeza, as coisas em seus lugares, o respeito aos pais, como essa criança interage com seus pais de uma forma honrosa e virtuosa. Esse respeito que vai sendo ensinado à criança faz com que ela seja aberta a receber os discernimentos tanto da sua natureza espiritual íntima, como os discernimentos que sejam frutos das experiências e avanços de seus pais. Esse respeito promove uma linha de ordem na personalidade e cria segurança e autoconfiança na criança, capacitando essa criança a acessar seus potenciais de compreensão. E quando os pais, seja pela limitação de ignorância que eles tiverem, orientar com aquilo que de bom eles podem, a criança será capaz de assimilar essas direções, essas dias e amadurecê-la dentro de si, unindo as suas percepções mais íntimas em relação com o seu espírito. A partir desse respeito, a criança também consegue amadurecer o amor. E quando o amor vai amadurecendo na criança, ela de fato conseguirá contemplar e admirar as coisas delas, mas não exatamente a buscar aquela beleza artificial e superficial. Ter uma ambição de ter determinadas coisas que parece que ao tê-las ela se sentirá melhor, e parece que ao tê-las ela terá uma visão melhor diante dos outros que observarem. A partir desse respeito, desse princípio, a criança, na maturação do amor, gera essa orientação, e a lida da criança com o que está ao redor dela vai estar mais alinhada a uma virtude, porque a força que a criança desenvolve a partir desse autofortalecimento e auto-reconhecimento de sua natureza nobre e íntima, que foi ali estimulada pelo respeito sem a imposição do medo, essa criança então se desenvolve mais facilmente, entendendo que a vida funciona a partir de um processo, de uma ordenança necessária para que o belo se manifeste, mas que também para que tudo possa se desenvolver, trazendo conforto, bem-estar e crescimento para o ser humano. Claro que sim. O homem sagrado governa, esvazia seu coração. O que representa ter o coração vazio? Sabendo que é o símbolo dos reservatórios do amor na sociedade ocidental. Ter o coração vazio, como é funcionar, depende de práticas e depende de disciplinas que sejam muito firmes e que haja uma dedicação muito constante. Ter um coração vazio está relacionado ao próprio despertar. E não é exatamente um coração com ausência de coisas, mas um coração que esteja em paz com todas as formas e suas manifestações. Essa é uma experiência e um estado de ser em si mesmo. E só será possível por meio de práticas interiores, constantes e contínuas, ao longo
vida, e será possível alcançar esses estados também pelas práticas que vão purificar os conflitos emocionais e mentais, purificar a estrutura orgânica, para que o ser humano possa, livre de conflitos vitais, energéticos, o mais que possível, conseguir experimentar esse vazio do coração. Enquanto não se alcança esse vazio do coração mais sutil e sublime, o ser humano pode aplicá-lo em uma instância específica. Quando as pessoas evitam praticar o julgamento e a reprovação, no sentido negativo disso, essas pessoas podem ter uma experiência de um coração que está vazio. Essa prática de não reprovar de forma negativa e sem razão virtuosa e de evitar julgar de uma forma negativa gera uma tranquilidade. A pessoa tem uma experiência de tranquilidade excelente, e essa experiência de tranquilidade é exatamente essa percepção do coração vazio. Começa-se aí para se alcançar um nível mais profundo desse vazio do coração. Então, quando o sábio, como assim é mencionado nos textos antigos, está diante de coisas muito desfavoráveis e que possam provocar sofrimento, ele mantém um coração tranquilo, onde a reprovação e o julgamento pesado não são gerados nele. E com esse coração tranquilo, ele acha um caminho de lidar, mas experimentando que seria o coração vazio. Não há dor, não há sofrimento ali, por causa de um conflito muito forte, e das coisas saem daquela maneira que podem ser contrárias à felicidade e contrárias a um bem-estar maior. Isso é um exemplo um pouco do que poderia ser esse coração vazio, mas o que é importante é que as pessoas comecem a viver essa experiência pela prática do não julgamento, pela prática da não condenação negativa. Elas conseguirão tranquilizar seus corações. Um coração tranquilo e sereno é um coração que experimenta o vazio. Sim, senhor. 28 de abril de 1118 a.C. aconteceu o evento da ascensão de Lao Tse. Isso é apenas uma alegoria? Se é possível realmente que um ser humano ascenda antes do desencarne, qual é esse processo e o que acontece com o corpo físico dele? Por ascensão de Lao Tse significa que ele deixou de conviver e de viver entre as pessoas e que se retirou. Ascensão significa um ser despertar e não significa exatamente que ele desapareça fisicamente da vida física. Quando um ser está desperto e vê mais além das ilusões, isso significa um ser que ascensionou. Então não está muito relacionado a, por exemplo, levar o corpo físico para um plano celestial e desaparecer da matéria. Essa ascensão quer dizer quando Lao Tse decidiu deixar a vida pública e decidiu se retirar para as montanhas, e ali vivendo até terminar o tempo e o período de sua matéria física, para que ele então a deixasse e retornasse aos planos celestiais de onde veio. Qual o destino de um ser que ascende e qual o destino de um ser que não ascende ao adentrar a dimensão espiritual? Aqueles seres que nas palavras ascensionam, despertam em graus específicos, quando deixam a vida física, existem o que podemos chamar de planos celestiais. Há vários níveis desses planos celestiais. Naturalmente, esses seres que ascendem, ascensionam, que despertam, eles habitarão diferentes níveis desses planos celestiais ou de felicidade pura, conforme o que poderemos dizer como
grau de expansão ou de integração à natureza do tal. Há aqueles que não ascensionam ou permanecem estacionados na ilusão da dualidade, ao deixar a matéria, conforme o que acumularam em uma existência, podem ser atraídos ao que chamamos na cultura oriental de planos infernais, ou seja, mundos de realidade de muito conflito, dor e sofrimento, e são as expressões internas das pessoas que se exteriorizam criando uma realidade, ou eles poderão se encontrar em uma dimensão que chamamos de dimensão comum, onde nenhum período de recuperação e de restabelecimento da sua saúde mental e física e também de aprendizado, eles deverão retornar à vida física para cumprir com a jornada de purificação. Então eles estarão em um plano espiritual da vida humana, mas não a vida humana nessa realidade material, em outra realidade espiritual, num processo de preparação para a continuação das suas existências na vida da dualidade, nessa realidade física, e cumprir uma jornada de purificação para que venham a estar ascensionando ou despertando conforme as suas aspirações e prioridades nos seus corações, nas suas vontades. Mas, aproveitando esse momento, até antes da próxima questão, parece que vocês estão ensinando a gente que tornar-se um ser realizado corresponde a ter uma compreensão mais profunda, sem o apego às ilusões das aparências. O que é realmente ascender? É quando se deixam de buscar alguma coisa. É quando se sente a natureza real de si mesmo e se percebe em todas as coisas e todas as coisas em si. É quando se vive com amor puro, onde quer que se esteja, com quem quer que se esteja. Ascender, ascensionar, despertar, é viver um estado de felicidade pura, partilhando com as pessoas pela convivência e conseguindo se expressar em meio à vida humana com o máximo de harmonia possível. Certo. O que diferencia, inclusive teve um pouco desse assunto ontem aqui, o que diferencia um mestre, por exemplo, Kuthumi, de um Saint Germain? O que diferencia dois mestres ascensionados? Existem incontáveis seres, milhares e milhares ou bilhares e bilhares de seres que estão realizados. Algumas das pessoas dão nomes a eles, outros se deram nomes, outros não se sabe da existência deles. O ser humano não teve nenhum contato com alguma informação sobre isso. São bilhares e bilhares que existem. O que diferencia, dizendo assim, eles, é o grau de experiência de integração com a grande unidade. O grau é como se fosse, numa palavra mais grosseira, o grau de expansão de suas consciências. Embora os seres realizados possuam experiências semelhantes, eles se diferenciam nesse grau de profundidade da integração com a grande unidade. E conforme esse grau, para ser entendido numa linguagem mais grosseira, conforme esse grau seja mais profundo, quer dizer que aqueles que estão menos profundos os têm como guias, como mestres orientadores, para que eles assimilem deles aquela realidade que eles experienciam. É muito importante para o ser humano observar que
um orientador, um inspirador, um mestre que guia todos os que renasceram na Terra, para que eles pudessem guiar as outras pessoas. Eles foram guiados. Para que eles fossem mestres, eles tiveram mestres. E é muito importante as pessoas quebrarem as vaidades íntimas e conseguir superar o dogma que há um mestre para todos os mestres. Porque não há um mestre para todos os mestres. Sempre há um mestre para um mestre, que há um mestre para esse mestre, que há um mestre para esse mestre, que há um mestre para esse mestre. Sempre haverá um mestre para o outro mestre. Essa abrangência, ela se estende à natureza infinita do universo. No planeta Terra, por exemplo, nesse mundo onde se encontra aqui, existem inumeráveis mestres e as pessoas não podem relacionar-se. E estes, por sua vez, têm outros mestres. Quando a ideia da vaidade, que há um mestre superior ao outro, que é uma visão puramente estreita do ser humano, e como ser humano eu digo também que há os espíritos nos mundos espirituais também são seres humanos, quando essa vaidade é dissolvida no coração, as pessoas estão realmente preparadas para progredir. Mas enquanto as pessoas colocarem uma intitulação em um ou em outro, elas brigarão entre si e elas perderão a graça daqueles que elas próprias seguem. Pode ser. Como iniciar uma realização sem a possuir e concluir sem se apegar? No início, quando as pessoas estão praticando o caminho, elas possuem um método, uma fórmula, e elas possuem um esforço, porque elas ainda não experienciam a naturalidade. E nesse início, esse esforço, ele gera energia, gera muita força, e isso faz um movimento acontecer por dentro. Na medida que esse processo ocorre e vai havendo a purificação dos conflitos mentais e emocionais e vai havendo a purificação do organismo, a pessoa começa a experimentar leveza e quietude. Nesse nível da experiência de quietude e de leveza, quando a pessoa começa a praticar os métodos que ela tem praticado, aquele esforço não há mais a sensação. Então ela chega no nível que chamamos de ela pratica sem praticar. Naquele momento, ao realizar aquele método, aquela prática que seja, existe um movimento da naturalidade. Nesse estado, a pessoa experimenta um método sem método. Quando parece que se torna sem forma aquilo que ela está fazendo. Quando não existe um peso do esforço ou um enfrentamento de um conflito interno, ou um enfrentamento de um cansaço, de um esgotamento. A pessoa começa a experimentar uma naturalidade naquela prática que está executando. Então ela passa para esse estágio, onde parece uma prática vazia, um método sem método. Simplesmente ela flui com aquele método, mas a experiência dela é que ela não está com um método. E simplesmente parece haver apenas um movimento natural, provindo de uma origem sem origem, que flui na direção da união com o grande um. O caminho é o vazio e o seu uso jamais o esgota. Como compreender e usar aquilo que não tem dimensão e não pode ser capturado pelos sentidos da matéria? Isso não pode ser usado. O ser humano não pode usar o todo.
o ser humano faz parte do todo e ele é um movimento do todo. Aquilo que é o vazio só pode ser cultivado a partir do silêncio e a partir da atitude amorosa para com o que está ao redor. O vazio é algo que não pode ser tocado e colocado em um recipiente onde ele possa então ser utilizado. O vazio não é como a verdade, não é como o ar. Você pode capturar o ar e colocar dentro de uma garrafa, mas a verdade, que é esse vazio, por exemplo, não pode ser capturado dentro da garrafa da mente e aprisionado ali e ser usado pelo ser humano. Como usar então esse vazio? Como alcançar esse vazio? A partir da dedicação, do amor puro para com as pessoas, a partir da dedicação, do trabalho, do empenho, da prática, do amor puro para com a vida. Então assim a pessoa toca o que é chamado de vazio e experimenta esse vazio, que é, na verdade, a integração do ser individual com a natureza pura, universal, infinita. O amor é o caminho pelo qual as pessoas podem experimentar esse vazio. O céu e a terra não são bondosos. Trata os 10.000 seres como cães de palha. Qual é a sua definição de verdadeira bondade? E o que pode querer representar a analogia de tratar seres como cães de palha? Isso tem um aspecto cultural na antiga China. Como a sociedade evoluiu nas práticas ritualísticas de sacrifício, ao invés de sacrificar animais vivos, eles criavam animais de palhas. E esses animais de palhas, eles eram então usados como sacrifício. Se queimava apenas palha. Se queimava um cavalo, um carneiro, um cachorro, ou qualquer animal que seja. E esse ritual de sacrifício, ele permanece até os dias de hoje. Cada animal representa um atributo negativo que se precisa transformar, e cada animal também pode representar um atributo positivo que se tem que fortalecer. O fogo como energia que transforma e que alimenta. Então assim é usado nesse rito de sacrifício. Fogo como energia que alimenta aquele atributo que é bom. O fogo como energia que transforma, purga e dissolve aquele atributo que é ruim. Então esse é um aspecto cultural. Quando as pessoas vão sacrificar os animais de palha, embora eles tenham uma forma de palha, de animal, é muito similar a um animal real, de sangue, de carne, as pessoas não se condoem ou não sentem nada em relação àquilo, porque elas têm uma consciência de que não é um ser vivo que está sendo sacrificado. Quando se fala que o céu olha todos os seres sem essa noção de bondade, que trata todos os seres como dizer assim, iguais, porque a partir da visão divina não há um julgamento. Há um olhar de não julgamento. Tanto aquele que possui muitas virtudes como aquele que é extremamente degradado, a visão divina não os vê comparando um com o outro. E a visão divina, a visão do céu, não os olha como aquele que é cheio de virtudes merece mais. Aquele que é dotado de muita degradação merece menos. A visão divina simplesmente os enxerga num patamar de semelhança, porque a experiência que cada um vive, ela faz parte da manifestação do universo e ela tem um sentido de trazer coesão e movimento à vida, quando essa está então
dentro da dualidade, do movimento e da inércia. Quando o céu olha e não trata as pessoas como bondade ou como a punição do mal, como assim as pessoas confusas, consideram, significa que não vem do céu uma justiça que dá o bem a alguém e a punição a outro, mas que vem do céu o que cada indivíduo edifica na sua expressão interna e nas suas ações no mundo. Os cães de palha, eles são da mesma substância, da palha. E os cães de palha, ao serem queimados, eles se retornam a uma natureza partícula que se integra à terra. Quando as pessoas são vistas como cães de palha, não significa no sentido de inferioridade, mas significa que as pessoas são compostas da mesma substância divina e que quando o fogo da verdade transforma e as queima, elas reintegram como partículas a natureza da identidade cósmica. E então, existe apenas amor, e não há julgamento. Essa é uma forma de falar sobre isso. Outra maneira de falar sobre isso pode ser em outro momento abordado, mas seria necessário que as pessoas praticassem. Quando nós interpretamos as escrituras taoístas antigas, para as pessoas que têm curiosidade de saber o que significam as coisas, só isso não basta. É necessário que as pessoas cultivem e pratiquem. O taoísmo ele não pode ser estudado, ele só pode ser vivido. Mestre Sun, a frase "o excesso de conhecimento conduz ao esgotamento". Esse esgotamento seria mental, emocional, físico ou espiritual? E que repercussão surge na consciência? O excesso de conhecimento faz com que o ser humano geralmente aumente seu orgulho e aumente sua vaidade. Quando o excesso de conhecimento acontece, significa que o ser humano, ao ter as informações que são mapas para guiá-lo, ele toma o mapa como a verdade e não trilha o caminho da experimentação. Pegando aquele mapa ou aquelas informações intelectuais e as guardando como sendo a verdade, aumenta em si o orgulho, a vaidade, e quando esse enrijecimento psicológico começa a acontecer, essa pessoa gera como se fosse uma auto-obsessão e começa de fato a esgotar sua vitalidade, porque ela começa a olhar e enxergar o mundo com olhos de julgamento, e ela começa a comparar-se aos outros, como esse sendo menos e ela sendo mais. Nessa comparação, ela se isola e cria como se fosse uma camada que a impermeabiliza, impossibilitando que as vitalidades naturais da natureza, que está a alimentar a todos, possa também alimentá-los de uma maneira mais inteira. E também as pessoas estão sempre recebendo fruto celestial. Quando essa pessoa assim considera e se enrijece pelo saber demais, sem experimentação, ela fecha e como se fosse cauteriza as glândulas do cérebro. Isso impede o fluxo da energia da natureza do espírito para a natureza orgânica, bem como ela, nesse enrijecimento, impede que o nível do espírito se comunique ao nível da alma e personalidade e faz com que ela alimente mais da natureza animalesca e bruta do que consiga ela se conectar à natureza do espírito, ao fluxo divino,
que é a natureza de todas as coisas. Quando a pessoa está cheia de muito conhecimento, sem a experimentação, ela se torna um falso brilho e apenas um ser com muita ira, porque as coisas não são como ela pensa e as coisas não obedecem os seus dítames. Então a pessoa se ingessa dentro de um processo de desamor muito intenso. E aquela verdade que guia as pessoas para acordar e despertar para o amor, faz descender essa pessoa ao alimentar dentro de si sentimentos muito fortes de orgulho. Ela acaba por alimentar um ódio invisível que a decresce e a torna cada vez mais manipulador e controlador de outros, imputando sofrimento, o desgaste emocional e psicológico das pessoas, fazendo com que ela se encarcere em algo como uma sombria aura que a faz estagnar-se naquele nível em que chegou de desenvolvimento, e por muitas vidas ela precisará para vencer e superar o orgulho e a vaidade de saber e conseguir realmente entregar-se à prática, à experimentação. Que assim seja. Mestre Sun, a gente, se a chuva não parar, vamos atingir a meta com mais 2 questões, daí a gente continua numa outra oportunidade. Isso é importante. Tá certo. Esse seria o adequado. Perfeito. O não criar para si torna algo constante e duradouro. Seria o mesmo que dizer que o homem deve reconhecer-se apenas peça integrante de engrenagem de um todo soberano e independente e deixar-se governar por essa força, dando simplesmente passagem ao natural, como faz o rio à correnteza? Não criar para si torna algo constante e duradouro? Existe muita dependência de todas as coisas, reciprocamente entre si. O não criar para si é quando o ideal que o ser humano tem maior, ao conquistar, por exemplo, alguém pensa em se formar como médico. Ele pensa, ao me formar como médico, atenderei muitas pessoas e possibilitarei o alívio de sofrimento, o resgate e a preservação da vida. Quando ele pensa dessa forma nos demais e não pensa exatamente em si, ele está criando como se fosse não para si, mas ele está criando para todos. E esse criar para todos inclui ele mesmo. Quando uma pessoa vai, por exemplo, algo muito pequeno e menor na visão comparativa que o ser humano sempre usa aqui, a pessoa vai criar então um mercado que vende alimentos e outras necessidades para a vida e sobrevivência das pessoas. Essa pessoa, ao criar esse mercado, ao ter esse objetivo, ele cria uma ideia, uma missão. Eu criaria esse mercado e ele poderá ser muito útil a todas as pessoas que virão para comprar, e essas pessoas não sentirão fome porque elas comprarão os alimentos ou elas comprarão ferramentas e utensílios para facilitar melhor a vida delas em seus lares. Essa pessoa pensou no bem que aquele mercado provoca na vida passageira das pessoas. Então, essa pessoa está realizando uma ação como se fosse não criar para si. Ele tem um ideal para benefício, seja passageiro e permanente, das pessoas. E ao não criar para si nesse sentido, ele cria para todos. E esse todos inclui ele também. Claro. Quando temos preferência por uma forma física ou material, por uma sensação, por uma percepção, por uma formação mental, por um pensamento, ou preferência por este ou aquele nível de consciência,
limitando-se a interpretar a vida como sendo dolorosa e impedindo a inspiração mais íntima de guiá-lo para se adequar à conformidade das coisas, conforme a impermanência vá descendo o movimento e o desdobramento na linha do tempo. Graças a Deus. Mestre Suncial, muito obrigado por esse tempo conosco, que assim a inteligência suprema queira que seja o Senhor no nosso próximo estudo, ou quem quer que seja. Já agradeço muito o Senhor e espero podermos estudar mais consigo. Que assim seja. Quem é abrangente pode ser coletivo, e o coletivo tem o poder da criação. Qual o benefício do amor universal, mestre, nesses dias onde a humanidade novamente se vê órfã de naturalidade e constância? O amor universal é quando a pessoa alcança um estado de equilíbrio e harmonia com todos os demais. É quando a pessoa consegue se relacionar com as coisas como elas são e como elas estão. Essa relação transmite às outras pessoas, como elas são e como elas estão, uma força e um impulso de renovação inspiradora. Essas pessoas vão encontrar esse amor universal que a outra está transmitindo pelo estado de consciência. Elas experimentam uma espécie de alegria e elas experimentam uma sensação de liberdade de tudo aquilo que as encarcera e que elas não sabem o que é. Então, quando as pessoas encontram alguém que transmite esse amor universal pelo estado de experiência interna, elas podem ter o estado de ignorância e dor que tiverem. Elas se sentirão inspiradas e acolhidas por uma força misteriosa, que elas não podem explicá-la, e elas sentirão uma aspiração de ser aquilo, de despertar aquilo, de transmitir aquilo para os demais. Então, o amor universal, ele envolve a partir de dentro e ele abre a natureza interna das pessoas que ele tocou. E essa natureza interna das pessoas pode ser experimentada a partir daí. Então, atualmente, a gente chama o Onji de aquela pessoa que seria o que recebe o espírito. Mais ou menos a interpretação do nome não é exatamente isso, mas assim, em português, uma interpretação seria a pessoa, né, que recebe o espírito, que seria alguém que é capaz de interagir com seres invisíveis, né? Então, quando os seres espirituais que elas são associadas vêm até elas não se batem, elas não usam coisas perfurantes e se cortam, elas simplesmente ficam de forma tranquila e civilizada e elas se dispõem a responder as perguntas e orientar as pessoas. Geralmente eles vêm para orientar sobre a saúde, aconselhar sobre a vida, realizar curas espirituais de doenças diversas ou curas espirituais. Eles vêm com esse propósito. Então, os seres espirituais, eles são muito conhecidos na cultura chinesa e cada pessoa pode estar associada a 1, 2, 3 ou 4, né, que se manifeste através dela. Isso assim, é uma prática que existe na China, mas ela é muito mais forte, existe muito mais disso na Tailândia, na Singapura, é onde há mais disso, né? Às vezes na China eles chamam de... esse é um nome que os americanos acabaram falando, né? Aí eles adotaram esse nome lá também. Eles chamam de médium espiritual ou médium de espíritos. Essa é uma palavra que os americanos, quando foram lá, encontraram, eles acabaram falando, e às vezes na China também se fala dessa forma. Então, assim,
É algo que é fácil ser achado, mas as pessoas não têm que ter uma visão assim, que todos os sacerdotes têm essa habilidade, porque não tem. Ficam ali, alguns têm alguns ritos, outros nenhum dito, só faz um canto e ele começa a entrar num certo transe. Depois que isso aprofunda, aí o ser espiritual se manifesta e começa a se expressar, né? Entretanto, os seres são muito filosóficos, eles não são muito doutrinários quando eles falam, eles são mais filosóficos. Então, atualmente, a gente chama o Onji de aquela pessoa que seria o que recebe o espírito, a pessoa, né, que recebe o espírito, que seria alguém que é capaz de interagir com seres invisíveis, né?